construção se destaca pela arquitetura arrojada, de linhas retas, com grandes colunas. Suas formas impressionam. Modelo da arquitetura Art Deco. Foi construído em forma piramidal, com a base mais larga funilando no alto, o que dá a impressão de amplitude. O prédio faz parte do conjunto arquitetônico administrativo estadual da Praça Cívica em Goiânia, um dos mais significativos do país. Além disso, abriga em seu interior o Museu Goiano Zoroastro Arteaga. Ele foi criado com acervo do Batismo Cultural de Goiânia, de 42, e que ficou algum tempo na Escola Técnica Federal. E só depois da criação do museu, esse acervo veio para este edifício. Tombado agora como patrimônio nacional, e é um Art Deco classicizante, né, de uma volumetria piramidal e único no plano urbanístico de Goiânia. A fundação oficial do museu em 1946 pelo interventor do estado Eládio de Amorim, recebendo o nome de Zoroastro Arteaga, em homenagem ao professor e pesquisador da cultura goiana e primeiro diretor do museu. O espaço museológico é um espaço de cultura onde se abriga objetos, condiciona e ao mesmo tempo ele serve para pesquisa. O objeto é o estudo, literalmente falando, do museólogo. Então a gente trabalha com a cultura material e o Museu Goiano Zoroastro Arteaga, desde o nome a gente resgatou goiano para poder situá-lo em que estado ele pertence. Vamos começar nosso passeio pelo museu, com os painéis do surgimento do universo, o planeta Terra, o globo terrestre com oceanos, continentes e suas formações. A coleção é de fósseis de origem animal e vegetal. São vestígios de organismos pré-históricos que vieram há milhões de anos e foram conservados soterrados. Aqui podemos ver ossos de um megatério, um parente do bicho preguiça que conhecemos hoje. Há indícios que ele servia de alimento para o homem na época. Esses homens habitavam em grutas e nelas deixavam desenhos como este produzidos na réplica de uma caverna. Conhecidas como arte rupestre, as figuras eram feitas como pintura, usando pigmentos naturais e grafismo, através de ranhuras na rocha. Já na pré-história, eles tinham instrumentos para desenvolver várias atividades. Neste espaço da indústria das pedras, podemos observar várias produções. A indústria lítica é a tecnologia do nosso homem primitivo. Então, a gente tem a pedra lascada, a pedra polida, de acordo com como foi evoluindo a sua tecnologia, a sua necessidade de furar, de cortar, de costurar. O Museu Zoroastro Arteaga guarda uma grande diversidade de temas referentes à nossa terra. Espécies de animais empalhados compõem a paisagem do Cerrado. Aqui também é retratado um sítio arqueológico, com suas descobertas como esta urna funerária. Nas camadas de terra, podemos ver como os pesquisadores fazem as escavações. Outro tipo de escavação é a mineração de aluvião, muito comum na época da colonização do nosso estado, através da extração do ouro. Várias aves da nossa fauna são apresentadas empalhadas, mas para ajudar, um gráfico pode ser consultado com os nomes populares e científicos. Esse painel é o sistema do Cerrado, então ele completa, então ele completa, explica como que é o ecossistema do Cerrado, muito assim, é uma panorâmicazinha que pode ser aprofundada e explicada pelo professor.
é uma característica própria dos povos indígenas. As cestarias são para elas peças utilitárias e cada cultura tem um tipo de trança. Das mais elaboradas, mais singelas, a beleza e a criatividade estão presentes. Algumas peças são curiosas. Então eles vão colher o produto da roça, eles trançam rapidamente e colocam, levam e abandonam isso. E o museu, o conservador fica desesperado para conservar isso. Não, eles até conversam com a gente. Não, a gente faz e joga fora. Cada um tem um tipo de trançado. Tem estudos etnográficos do tipo de trançado, escama de peixe, isso aqui é a pau, para abanar os bijus. Na cerâmica também os índios imprimem a marca de sua cultura, nos traços, nas pinturas e nos vasos em forma de animais. O chocalho, tartaruga mesmo. Essa figura aí representa a criação do mundo pela mulher. A figura feminina, né, com uma arma dessa, com um cetro desse e um cachimbo. Na realidade, esse cetro representa uma parte feminina e o cachimbo, o órgão genital do homem. Na comunidade indígena, as festas são comuns e os enfeites, as máscaras, os colares feitos com escama de peixe, unha de animais, são de uma beleza incomparável. Os cocares têm sua representatividade. É o símbolo do sol, você pode ver que ele abre, né, em leque, são penas de colhereiros, aquelas cores de rosas, são penas assim, é bem simbólico e bem característico. Se você olha, você já vê que é característico dos Carajá. A cultura Carajá tem um espaço reservado para as tradicionais bonecas feitas de barro, cabelo de cera e tanga de milho, sendo os únicos índios que fazem um cenário através das esculturas. Essa figura de 4 cabeças, eles dizem que o homem branco fala muito, então aturdia a cabeça deles. Então, dá um atordoamento, eles fazem isso. Eles são muito engraçados, eles são muito críticos. Para os visitantes de uma cultura tão diversa, a exposição dos povos indígenas chama a atenção e desperta a curiosidade. Os rios foram de extrema importância para a colonização do interior. O rio Araguaia, ou Grande Rio para os Carajás, é lembrado no museu com a exposição de peças da primeira embarcação, comandada por Couto Magalhães, que iniciou a navegação a vapor pelo Brasil Central. Peças singelas de autores desconhecidos do interior de Goiás formam uma bela coleção de arte sacra do nosso estado. A coleção de arte sacra foi recolhida dos nossos interiores aí, pessoas que iam levar para Belo Horizonte, juntaram essas relíquias e iam levar para um antiquário. Aí uma das diretoras, eu acho que Mara Publi de Souza, comprou essa coleção e deixou, ela era diretora na época e deixou no Zoroá Sostiaga. A representação do que era a crença, né, do nosso povo interiorano, do nosso rural. É o nosso rural barroco rococó, ou rural barroco simples, ou o nosso colonial simples. A Romaria de Trindade aqui é representada com um carro de boi e peças de ex-votos, que são desde a antiguidade confeccionados em retribuição da graça recebida. Vão abrir sua morada. No espaço doméstico, os oratórios ocupavam espaços significativos e eram passados de geração para geração.
As diversidades e formas variavam de acordo com as condições financeiras dos fiéis, do mais simples, feito como pequeno armário, ao mais trabalhado, com detalhes e desenhos na madeira ou decorados com seda. Alguns ainda representam as dificuldades do sertão na época. No interior era muito difícil. Tem um detalhe aqui que eu quero contar para vocês, que é aquele oratório de trás, onde tem aquela estampa de coração de Nossa Senhora, né? Aquela estampa, é assim, era muito difícil a comunicação, então o que eles faziam? Chegavam os mascates, e eles pegavam e arrancavam as folhinhas, e eles não tinham, eles punham dentro do oratório, mas era uma figura de fé. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, e da vara nasceu a flor. Oiá, meu Deus, da vara nasceu a flor. Oiá. Essa é a salinha do folclore, escondidinha, mas aqui a gente representa alguns municípios. Essas figuras são os bonecos que representam a dança do Congo. A Congada Mirim foi doado por eles, pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Catalão. Essa Irmandade Nossa Senhora do Rosário, ela começa as festas aqui na Vila João Vaz. A maioria são de Catalão. É o palhaço da folia. Né? Você pode ver, a gente conservou o de papelão, porque eles moram no interior, não tinham acesso, então era o papelão que eles tinham. Pegavam e a fé deles era o mais forte, a vontade de fazer a festa também e de pagar promessa, eles fazem de papelão. Aqui outro palhaço, esse aí já é feito de couro, né? Mais elaborado. Mas é um palhaço da folia. Encontrar o símbolo do Espírito Santo, com alguns alfininhos que veio de Goiás, a bandeira do Espírito Santo, que é importante. São as cavalhadas, só que aqui representa esse figurino é do figurino mirim, das cavalhadas de Santa Cruz. Os mascarados, né, que saem na rua barulhentos convidando. Tem alvorada e tem eles fazendo a farra. Assustando a criançada, tinha chicote para sair do meio do... que a gente entrava na época, eu era criança, entrava na época lá no campo e eles batiam com chicote para segurança, né, da criança. Então aqui você tem um pequeno panorama do que pode ser as festas folclóricas em Goiás. A modernidade chega com a era da imagem. A fotografia é uma mistura de arte e cultura, onde há um registro do povo e costumes. Em rochas também ficam as marcas do passado e, através de estudos, geólogos podem saber como ocorreu o processo de formação das rochas na Terra. Em Goiás, há uma riqueza de minério submersa em nosso solo. Colecionar, conservar e comunicar através dos acervos. Essas são as funções básicas de um museu. E aqui no Zoroastro Arteaga, tudo foi montado com o objetivo de que os visitantes interajam com os objetos, seja através de conhecimento ou pela memória. Nós procuramos transmitir o conteúdo do acervo, o que ele significa e a memória que ele guarda, né? Então, na verdade, o acervo ele comunica um certo tipo de memória. E no nosso caso, com essa diversidade de acervos, nós transmitimos vários aspectos da cultura goiana. Na Casa Caipira, o reconhecimento com as coisas da roça é inevitável. Os ambientes foram preparados com cuidado. A cozinha com o fogão a lenha e os utensílios usados na época. No
quarto, o catre é grosseiro, trançado com couro, linhas de algodão, roda, tear, todo o universo de fabricação de um tempo em que as mulheres respondiam pela confecção das roupas e peças da casa. Para o homem, paiol era o lugar de guardar as ferramentas da lida na terra. O mezanino abriga exposições itinerantes temáticas. A de Santos Dumont é composta por vídeos e painéis, onde podemos acompanhar a saga desse brasileiro que ousou e voou nas asas de um sonho, transformando a história da humanidade. O museu contém uma carga simbólica, representa a dinâmica e a contextualização de um fato histórico, científico ou sociocultural. Todas as 3 vezes que vim aqui, tenho me surpreendido muito com as novidades que tem. Inclusive está a exposição aí do nosso vereador do Brasil, né, Santos Dumont. E para mim é muito importante porque a gente tem que dar valores aos princípios da nossa cultura e valorizar cada vez mais, sendo que o nosso estado com isso vai se enriquecendo mais e traz muitos valores para os nossos jovens que estamos aí. Aberto para a comunidade, no museu acontece semanalmente o ensaio do coral do Tribunal de Contas do Estado. Estávamos sem local para ensaio, então a dona Alba teve a ideia de vir aqui conversar com o diretor do museu e propor que a gente pudesse ensaiar aqui. E foi muito bom, esse espaço aqui, nós amamos isso aqui. Acústica boa, o lugar é bem assim, nós somos muito bem recebidos aqui por todos os funcionários do museu. É muito importante para nós esse espaço. Assim, em meio à memória da nossa história, emoções do nosso passado e descobertas para toda a vida, nos despedimos do Museu Zoroastro Arteaga com a certeza que, para compreender o presente, temos que valorizar o passado.